A semana começou com o DC chamando o peso pesado de merda, todo mundo criticou, todo mundo... Fiz um vídeo falando o seguinte, se você for assistir a sequência de vídeo do meu canal, é o seguinte, Gordão, filha da puta, caga na cabeça do Malhadinho. Se você for ver o vídeo no domingo, foi, desculpe, mestre DC, você estava certo, Gordão. Esse cara é um dos caras mais sujos que eu já vi lutando. Sério, Parrumpa? Sério, ele segura na grade, ele dá dedada. Não fui eu não. Então quem foi então? Foi fantasma, caralho? Só tá você e o cara lutando, rapaz. Porra é essa? Eu queria saber o seguinte, depois de todas essas lutas que a gente falou, essa luta do Tom Aspinall versus o Ciryl Gane ter acabado do jeito que acabou, esse UFC ter acabado do jeito que acabou, deixa a gente mais próximo do John Jones versus o Alex Pereira, você acha? Fala, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui, tô com o mestre Parrumpa e você está no Overdogs Podcast. Já deixa sua curtida aí, velho, pra não esquecer, deixe seu comentário e vamos falar aí com o mestre. Fala, Parrumpa, como é que você tá? Tudo bem, meu amigo, tudo bem. Brasil, 3 cinturões, como era previsto, obviamente, né? 2 brasileiras lutando, né? Agora foi um fim de semana um pouco controverso, não, Renato? Você vai dizer por causa do Malhadinho e da Mackenzie, certo? Não, controverso, que eu digo assim, acho que não teve controvérsia, né? O que teve foi, assim, um final inesperado com a luta do Aspinall com o Ciryl Gane, né? Ah, também. Muita verdade. gente falando que o... Não, então vamos começar do começo, né? A semana começou com o DC chamando o peso pesado de merda, todo mundo criticou, todo mundo... Fiz um vídeo falando o seguinte, se você for assistir a sequência de vídeo do meu canal, é o seguinte, Gordão, filha da puta, caga na cabeça do Malhadinho. Se você for ver o vídeo no domingo, foi... Desculpe, mestre DC, você estava certo, Gordão. Realmente, ele tinha um ponto no que ele falou. E a gente, como bom brasileirinho médio do QI 83, não se esforçou para entender, não é isso, Parrumpa? Ele tinha um ponto, né? É isso que eu tô falando. Exato. E outra coisa, né? O que ele falou foi muito absurdo? Não foi. Agora, beleza. Agora, não é esse o ponto, Parrumpa. Do mesma forma que você também vai concordar com isso aqui. O Parrumpa, a mesma coisa que ele fala fora das câmeras, ele fala nas câmeras. Agora, o DC, não. Fora das câmeras, ele pegou assim, ó, cochichando. Aí, velho, Maria Cochicho, velho, esse aqui pegou, entendeu? Se ele pegasse no canal de YouTube dele e falasse o seguinte, o Malhadinho não sabe lutar, o peso pesado é uma merda, Tom Aspinall vai passar... Eu acho que ninguém criticaria. O problema foi aquele ar de fofoca mesmo, né, dele falando fora das câmeras. Mas eu também entendo. Tem muito bastidores em tudo que é lugar, né, Parrumpa? É difícil, você tá toda hora, ainda mais ali. Acho que ele deu mole porque o cara macaco velho, e tá sabendo que tá com o microfone, não interessa se tá ligado ou não, você tem que partir do princípio que tá sempre ligado. Perfeito, exatamente. Porra, entendeu? Você falar um negócio desse, mas você fala baixinho assim. Fala baixinho. Vamos falar, um podcast hoje vai ter que ser assim. Bem Depois vai ter que ser assim pra ninguém ouvir, né, velho? Vamos falar mal de todo mundo, então tem que ser baixinho. Não, ele não falou nenhum absurdo. Eu acho que o grande problema também é o fato do cara ser comentarista, né? Então, ao mesmo tempo que ele tá falando mal de um, falando mal do outro, ele tem que hypar, né? Imagina um Malhadinho vence ali, aí ele... Vamos supor que o Malhadinho nocauteasse ou finalizasse, aí ele ia ter que falar, meu Deus, é um monstro, Malhadinho. Fica feio, né? Mas ele tem um ponto. Qual que é o ponto? A categoria é rasa. Só que aí é que tá, velho. Por que eu falei desculpa pra ele? Porque no final das contas, o Tom Aspinall não é esse bichão que ele falou não, entendeu? Tom Aspinall, você tem um futuro... Como é que ele falou? Ele falou, você tem uma oportunidade de fazer algo histórico, de ganhar várias defesas de cinturão. Aí ele fala a frase do Malhadinho, ele fala a frase do Volkov, mas não sei, depois a gente vai falar mais pra frente, mas acho que errou nisso aí também, eu disse, como todo mundo, né? Achou que o cara ia chegar lá e ia desbancar o cara fácil. Mas a semana de luta começou assim, as polêmicas foram só acompanhando. Tem alguma luta específica que você queira falar antes da gente chegar na última, obviamente? Cara, eu gostei muito. Eu acho que a coisa mais engraçada do fim de semana foi o Walter Walker falando da Peppa Pig de chocolate. Sim, né? Sim. Não, Sim. aquilo ali Perfeito. eu quase cuspi. Eu tava bebendo água. Meu irmão, eu quase cuspi aqui. Meu irmão, ri pra caralho. Eu e também. ali foi muito engraçado, meu irmão. E ele também. falou com aquele sotaque aquele inglês meio quebrado dele, né, cara? Agora, uma coisa que eu gostei pra caralho foi o seguinte, Renato.
nego tira ele pra meio abobalhão. Doidão, né? Doidão. Mas ele é um cara inteligente. Eu vi uma entrevista dele falando, né? Que ele falou, pelo amor de Deus, me tira do ranking. Eu não quero saber negócio de ranking. Eu não tô preparado para lutar com o nego ranqueado. Muito menos para lutar por cinturão. Eu quero ir evoluindo. E no dia que eu chegar lá em cima, eu vou estar muito mais bem preparado. Isso foi uma sacada, cara, muito inteligente dele, porque ele mostra que ele é um cara bem realista. Ele está entendendo exatamente o que está acontecendo na carreira dele, na vida dele, entendeu? E é difícil, Renato, você tá vindo de 4 lutas, 4 finalizações, entendeu? Tá com esse hype todo. O cara tava no começo do mês lá no Rio, como ele falou, 2 dias para chegar no Rio, depois mais 2 dias para chegar de volta na Rússia. Fui para Abu Dhabi, o cara foi lá e fez, entendeu? Mais uma vez, entendeu? Então... Cara, eu quero comentar muitas coisas sobre o Walter Walker hoje aqui, que eu não tive tempo de falar em outros vídeos, mas é impressionante realmente essa humildade que ele tá tendo. Ele parece ser um cara doidão, mas ele parece ser um cara real. E eu acho que ele tá chegando justamente por causa disso, entendeu? Exato. Ele fala o que ele pensa. Me parece, na verdade, Parrumpa, que tá rolando antigamente... A gente tinha muito aquele modelinho do bom moço, né? O cara ser bom moço, né? O cara ter uma linha. Hoje em dia me parece que quanto mais real o cara é, mais a galera tá gostando. E eu tenho uma teoria também, porque como as coisas antigamente eram na televisão, era tudo muito engessado, né? Você vê até o próprio... antes do podcast, que eram esses programas de TV, você não se comporta igual, velho. Entendeu, Parrumpa? Você, que é, de novo, um exemplo que eu tô dando, que é um cara tido como honesto. Todo mundo... Parrumpa fala na cara. Isso aí já virou uma característica sua. Se você entra lá no Mesa Redonda do canal Combate, do UFC Fight Pass, você não vai dizer do mesmo jeito que você ia dizer num podcast, entendeu? Então a própria linguagem da internet, ela torna mais acessível. E o Walter Walker tá tirando uma vantagem imensa disso, velho. Tá crescendo o nome, né? E eu acho, Renato, isso aí é o mais importante, porque o nego tá vendo, né, a realidade. Nego gosta de nego real. Ninguém gosta de nego falso. Por isso que essa parada de si, como você falou, ficou um pouco meio assim, não deu pra digerir bem, entendeu? Nego, tem gente que não gosta de mim, tem gente que não gosta do jeito que eu falo. Eu já vi muita gente falando que eu sou arrogante, que eu acho que sou dono da verdade, mas não. Pelo contrário, eu escuto muita gente, eu aprendo todo dia até com meus atletas, os atletas que eu treino. Mas eu tenho minha opinião formada em várias coisas. E eu tenho uma opinião forte. Se eu acredito, eu acredito. Eu sou um cara real. E isso é que está acontecendo hoje em dia. O público, ele gosta do cara real. Ele gosta do cara que fala o que está pensando. Se está certo, se está errado. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. Não interessa. Você não vai mudar porque está na frente da câmera ou não. Entendeu? De repente, esse ponto que você falou, se eu fosse numa mesa redonda, eu poderia até ser cancelado, irmão. Corta, que não dá. Não dá pra esse cara ficar falando assim. Entendeu? Então, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que ia ser um sucesso, sei lá. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa interessante que você falou, porque mostra o Walter Walker, irmão. O cara é aquilo ali, irmão. E ele é aquilo ali na rua. Você até falou do negócio do cone, né? Que ele pegou um cone e ficou gritando, ó, podcast! Ó, podcast! Não, ele pegou... A gente tava no hotel e ele falou, porra, eu sempre vejo você em Moicano, pô, gosto pra caralho. Meu irmão, você topa aí no meu canal? Eu falei, vamos lá, cara, não tem problema. Então, depois a gente conversa. Aí ele foi fazer a entrevista dele, eu tava com a Bia, beleza. Aí eu desci ali no hotel, fui tomar um açaí. Quando eu tô descendo, já eram tipo umas 2, 3 horas depois daquilo, ele tá vindo da praia. Ele, os parceiros dele vindo da praia. Ele, ô, mestre, não esquece não, vamos fazer a entrevista. Beleza. Eu atravessei a rua. Daqui a pouco ele, mestre. Eu falei, vamos fazer a entrevista, tá marcado. Não esquece não. Eu falei, tá bom, irmão. Virei e continuei andando. Meu irmão, ele pegou um cone da 7 Rio. Mestre! Eu falei, caralho, o que aconteceu? Ele com um cone assim, a entrevista! Não esquece! Caralho, meu. Todo mundo do Rio de Janeiro todo. Um cara real. Acesso de riso, brother. Esse cara é maluco pra caralho, mas é aquilo ali. É. Aquilo ali. E inclusive, eu vou te falar que foi bom ele não ter lutado no Rio de Janeiro, sacou? Foi bom pra ele não ter lutado no Rio de Janeiro. E por que eu vou te falar isso?
Hoje, depois do treino, treinei o wrestling na TT, vim aqui antes da gente fazer o podcast, almocei e estava acompanhando as notícias de MMA, assisti o podcast do Sexto Round e ele participou lá hoje. E ele mesmo falou, porra, não foi bom, ainda bem que eu não lutei no Rio. Aí os caras, pô, mas por que não foi bom? Ele falou, pô, vou te falar a real, saí daqui há não sei quantos anos, achei que ia estar melhor, cheguei aqui, é parente, é gente, o que ele deu a entender que é nego enchendo o saco, pedindo coisa. Ele ainda falou assim, pô, tem gente que você dá a mão, o cara quer o braço. E você sabe exatamente o que é isso, né? Porque hoje em dia você também não mora nos Estados Unidos, eu também. Me parece isso que você volta, é nego querendo te sugar de tudo que é jeito, né? O país ficando pior, né Paulo? Renato, eu saí de lá sem uma roupa, nem do UFC, nem da ATT. Aonde eu ia, nego, pô, pelo amor de Deus, mexe nessa camisa, meu filho tá sem comer, me dá um dinheirinho aqui, e isso aqui é a realidade, infelizmente, né, que a gente vive. Mas é muito... E eu não sou ninguém, irmão. Imagina vocês. Cara, eu imagino você lá no Rio, Renato. Você ia ter problema, porque eu tirei 90% das fotos, 80% das fotos, o nego falava de você. Do podcast que a gente fez junto, que a gente faz junto aqui e tal, não sei o quê. 20% era pedindo pra eu xingar os gordos. Entendeu? Mas, irmão, eu fico imaginando você lá. Esse boné aí era um por dia. Já era. Não, era Já um por era. dia. Ia lá, o nego pedia, tu ia dar, e tem que pegar outro. E aí, assim por diante, entendeu? Sim. Imagina o Walter que... Imagina o Walter. Porra, entendeu? Exato, e aí isso que eu fiquei pensando, e às vezes o cara luta lá, aquela pressão, aquela emoção, o nego enchendo o saco, é foda, eu entendo ele. E aí deu bom, né, porque querendo ou não, o cara saiu, ele ficou chateado, mas surgiu uma oportunidade muito melhor, de novo, um card numerado, um card em que ele vence, né, um prêmio da noite, num card que, obviamente, teve a luta feminina, teve o malhadinho, teve a dedada no olho do Ciryl Gane no final, então tudo isso favoreceu para ele ganhar o bônus. Mas, de qualquer forma, saiu com moral num card gigante em que ele fez a melhor performance, na minha opinião. Não só a finalização, mas, no geral, a performance, se você combinar os três, teve gente que lutou muito bem, teve luta da noite, teve o nocautaço lá do outro cara no Nasrat, só que o combo de chegar lá, finalizar, pegar o microfone, falar português, russo e inglês... foi engraçado. Porque é isso, Parrumpa. Percebe o seguinte, ó. A gente tem um podcast aqui. Você tem um podcast dos gordos lá. Você tem o Sexto Round lá. E o cara, o que ele quer? Cada podcast desse vai ter uma informação, certo? Todos esses podcasts vão falar hoje do UFC 321, correto? Todo mundo vai falar do que aconteceu. Então, o cara não quer a notícia. Ele quer uma notícia com a graça. Ele quer uma notícia com informação. Ele quer uma notícia com um debate. E eu já quero adiantar isso para você. Hoje eu quero fazer um debate com você aqui sobre como a gente pode melhorar essa questão dessas lutas sendo cancelada, não, sendo parada por dedada no olho, chute no saco, agarrar na grade, do mesma forma que a gente comentou aqui no outra vez sobre a questão de pontuação, de open scorecard ou não. A gente vai falar isso depois. Depois de falar das lutas, a gente vai comentar disso. Mas você que está assistindo, já fique aí. Porque tem que rolar um debate sério do UFC, dos lutadores e dos juízes, porque hoje em dia é praticamente cada um tem direito a dar uma dedada, tem direito a dar um chute no saco, entendeu? Porque, tipo assim, o cara dá o primeiro, como é que você vai saber se foi intencional ou não? Não tem como saber. Certo, Palmeiras? Então a gente vai discutir isso ali no final, mas vamos voltar a falar dos cards. Entrevista perfeita, é o que eu te falei, pacote completo. E aí? Qual que é o próximo passo pro Walter? Ele não quer lutar com o ranqueado, mas é capaz do UFC colocar um ranqueado para ele. Aí vai depender muito do manager dele, né? Do que eles querem, entendeu? Do que o UFC tá querendo e esperando do Walter Walker. Já viu que dá para vender, já viu que vende no Brasil, já viu que deve vender na Rússia, porque ele fala russo, então os russos gostam, ele faz aquele semblante muçulmano, raspou o bigode, entendeu? Raspou o bigode, sim. Raspou o bigode com aquela maquininha lá, entendeu? Fala russo. Então, cara, é um cara que... meu irmão, eu tiro meu... Será que o russo dele é que nem inglês dele? O russo é igual ao inglês? Deve ser. Deve ser, né? Mas ele fala bem, velho. Mas, meu irmão, é o seguinte, eu tiro o chapéu pro cara que fala 3 línguas, irmão. Eu tiro o chapéu. 27 anos, hein, Parrumpa? Porra, porque
Eu falo 3 línguas, mas eu falo o espanhol é aquele portunhol. Embromation, né? Embromation. Entendeu? Então, porra, cara, eu tiro o chapéu, porque ele se vira nos 30 ali, como você falou. A entrevista dele foi muito boa. Foi muito Ele boa. falou inglês, falou em português. Ele falou inglês, desculpa. Ele falou em português, aí falou em russo. Aí o cara ia traduzir, ele me dá assim, aqui, pô, aqui. Não precisa traduzir, não, que eu falo inglês também. Traduziu. Sim. Entendeu? Então, foi uma parada engraçada. Muito engraçada, Ele muita meteu a mão personalidade. no microfone. Não, precisa traduzir porra nenhuma, não, que eu falo inglês. Entendeu? Porra, foi do caralho isso, entendeu? Concordo. Então, vamos voltar um pouquinho antes no card. Eu queria saber o seguinte, Azimat Maxum, um atleta seu, né? De novo, um cara com muito potencial. Nessa luta foi a mesma coisa. Perdeu na decisão unânime, a luta foi apertada. Mas o que você achou? Ele cansou um pouco, né? Eu achei que ele deve ter tido algum problema lá. Eu não consegui viajar, né, cara? Como eu te falei, não dá pra viajar com todo mundo. E o Azat, ele não entende nada de inglês. Ele não entende absolutamente nada, entendeu? Então eu falei, pô, não dá pra eu viajar com um cara que não vai me entender lá. Eu vou só perder hora de voo, hora de sono, cansar meu corpo e deixar os atletas que têm luta aqui importante, como Backset, Pantoja, Bochecha, né? Esses caras tudo com luta marcada aí, pra perder praticamente uma semana lá. Então ele deve ter tido algum problema no corte de peso, tanto é que ele não bateu peso, entendeu? E isso, de repente, prejudicou a performance dele, entendeu? Não gostei que ele segurou na grade, eu não gosto, mesmo sendo atleta que eu treino, eu não gosto. Eu achei que foi talvez o melhor ato de um juiz no sábado foi aquilo. Tirar o ponto logo. Rapidamente. Tirou o ponto rápido. Não teve negócio de não pode. Não, todo mundo sabe que não pode. Todo mundo sabe que não pode. Então, isso, algumas coisas que a gente vai falar no final, quando a gente entrar no debate. Deixa eu só te fazer uma pausa, desculpa te interromper, mas você acha que isso aí mudou o resultado da luta? Não, porque eu achei que. Vamos tirar o ponto. Teria perdido 29-28, de qualquer maneira, entendeu? Eu achei que ele, de repente, ganhou um dos 2 primeiros rounds, mas foi bem parelho, entendeu? De repente, o primeiro round ele ganhou, o segundo, com certeza, ele perdeu. E o terceiro ele estava perdendo, entendeu? De repente, mesmo se não tivesse ali, né, a mão na grade, ele ficasse no chão, né? Porque ele tomou a queda, ele levantou por causa da grade, né? Ele iria perder aquele último round ali. Entendi. E aí você estava falando da questão da pontuação, a gente vai falar, mas você tinha falado alguma outra coisa? Porque isso é uma coisa que, Renato, você não sabe, todo mundo sabe. Não pode segurar na grade, não pode dar dedado no olho, ou seja, não pode lutar com a mão assim, né? E não pode dar chute nos culhões no cara. Pô, isso aí é o mínimo. Pô, não pode morder. Cara, daqui a pouco o nego tá mordendo, sem querer. O cara botou o braço aqui, vai morder, porra. Sim. Então já vamos entrar nesse debate, porque o assunto é realmente sério. Eu vi uma estatística, né, na internet, eu não posso afirmar a veracidade dela, mas eu acredito que 95% das faltas são cometidas por 5% dos atletas. Então, a maioria dos atletas, a maioria das faltas são os mesmos caras que fazem. E se você for ver, faz sentido. O Ciryl Gane, quantas polêmicas ele já teve com dedada no olho, chute no saco e golpe atrás da cabeça? Tanto é que no próprio vídeo do Tom Aspinall que ele acabou de soltar aí, dos bastidores, o próprio Jason Herzog, que é um dos melhores árbitros que tem, chega aliás, o pai do Tom Aspinall chega e falou, é o Ciryl Gane, cuidado com o golpe atrás da nuca. E aí o Jason Herzog fala assim pra ele, a gente sabe que essas aí, todo mundo get away with this, né? Tipo, é o que você falou, o cara vai lá, dá um, o cara, na próxima. Então é praticamente um free shot, né? Para todos os lutadores. O Derek Lewis é um cara que já falou abertamente isso. Ele falou, velho, eu sei que eu tenho uma possibilidade de dar um chute no saco de algum atleta, entendeu? Porque como você vai julgar se é intencional ou se não é intencional, Pampa? Ali, aquela agarrada na grade, tem como não ser intencional? Não. Tem como não ser? Tem como você, eu não queria agarrar a grade? Não, tem como? Não. Mas beleza, a grade é fácil de dizer. Agora, e a dedada no olho? E o chute no saco? Eu acho que dessas todas aí, todas essas infrações, a mais difícil é o chute no saco.
E isso acontece muito quando é base trocada, canhoto com destro, né? Perfeito. Por causa do chute interno. Né? Eu enjoelhado no clinch também. Entendeu? Essa é a que menos dá para dizer. É mais difícil você realmente punir, né? Você só vai punir depois da terceira. Talvez da segunda. Mas é o seguinte, olha só. É interessante a gente falar nisso, porque ontem à noite eu estava estudando o adversário do Bochecha, o Kennedy Nego Chuco. É. Então, esse cara é um dos caras mais sujos que eu já vi lutando. Sério, Parrumpa? Sério. Ele segura na grade, ele dá dedada. Não fui eu não. Então quem foi então? Foi fantasma, caralho? Só tá você e o cara lutando, rapaz. Que porra é essa? Tá entendendo? Não segurei na grade não. Como é que não? O cara ia te botar pra baixo, tudo não foi. Tu acha que ninguém tá vendo? Não tem 20 câmeras, irmão. Eu lembrei, isso aí foi com aquele brasileiro, né? O brasileiro, ele segurou o braço assim. Ele Aí passou o braço faz assim, ó. É. Meu irmão, você tá de brincadeira? Então, uma coisa é certa. No dia 13 de dezembro, no vestiário, o juiz vai chegar pra mim, vai falar o que ele tiver que falar, e eu vou falar. Eles sempre falam, né? Quer falar alguma coisa? Eu falei, quero. Vou falar pra você. Ele vai dar dedada, ele vai lutar com a mão assim, ó, a da frente. A mão direita dele vai estar assim. Ele vai fingir que tá segurando a mão do Bochecha e vai ficar assim, ó. Isso aí mantém o cara com medo. Sim. Então é isso que ele quer. Ele quer que o Bochecha não entre em queda. E isso ele faz isso para o Bochecha não entrar. Ele vai fazer isso. Outra coisa, o Bochecha vai querer botar para baixo, todo mundo sabe disso. Ele vai segurar na grade. Uma vez ele vai segurar. Depois eu falar, fazer assim, ó, sem querer. Sim. Mas aí o cara já perdeu a queda. O outro já viu qual queda que o cara quer. Então, é o seguinte, irmão. Seja proactive. Seja proactive. Foi aquele negócio que eu falei com aquele juiz que arbitrou a sua luta contra o Drew Dober, né? Logo depois, ele arbitrou uma outra luta, não lembro quem foi, não sei se foi a do Arman, acho que foi do Arman. Eu falei, ó, eu tenho que falar um negócio com você, porque você falou um negócio com o Moicano na luta com o Drew Dober, e eu discordo de você. O Moicano estava na minha guarda, querendo passar, montar, fez isso tudo. Você falou que o cara, ó, tem que ficar ativo. Meu irmão, ele estava ativo, ele só não estava batendo. Mas ele estava tentando passar, ele estava tentando montar, ele estava tentando ir para as costas. O cara tem que estar ativo. Você não tem que falar, tem que bater, o cara tem que estar ativo. Ele chegou para mim e falou, você tem razão, você me desculpa. Eu vou começar a mudar isso. Beleza, todo mundo erra. Às vezes o cara tá errando sem até intenção de prejudicar, mas ele errou. Porque ali, o Drew Dober podia ter levantado, te dado uma porrada, tu cair duro, acabou a luta. E não vai isso, você estava ativo. Entendeu? Então, luta também é importante você saber como é que você vai falar com o juiz antes de entrar. Porque todo mundo no UFC, ninguém pode falar, porra, eu não sabia. Sabe? Não, sabia. Todo mundo sabe de tudo. Juiz... O cara, pra chegar no UFC, né, velho, já sabe de tudo. Mas tudo bem, em outros shows, Renato, é que você não está acostumado a ir a outros shows. Tua carreira no UFC já está muito longa, então você nem lembra mais. Os outros shows, eles reúnem todo mundo e tem uma reunião de regra geral. Não vai dar fala o que tem que falar. Muito bem. O cara tá com fone de ouvido, o outro tá falando com a namorada. Tá nem aí, né? Nem aí, foda-se. No UFC isso não acontece. No UFC o teu juiz vai no teu vestiário e fala as regras pra você. Ó, o treinador dele acabou de falar pra mim que você vai fazer isso e você vai segurar na grade. Não faz. Tô te falando agora, não faz. Ah, mas espera lá, então o árbitro vai no corner e fala, o cara falou ou ele só fica com aquilo na cabeça? Ele vai no corner mesmo falar do outro? Eu sempre falo, ó, não sei se você já foi no outro corner, mas ele vai fazer isso, isso e isso. Ele vai segurar na grade. Não, eu sei, eu já vi você fazendo isso, mas eu tô perguntando, depois ele vai no outro atleta e fala, ó... Bom, se ele já foi no outro atleta, aí eu não sei se ele vai de novo. Entendi. Eu não sei se ele vai de novo. Mas se ele vai em mim primeiro,
Avisa lá, né? Avisa Olha lá. só. Avisa lá que eu vou. Exatamente, ó. Ele vai fazer isso. Como 2 e 2 são 4. Eu depois não quero que o meu atleta seja prejudicado e você fala pra mim que não sabia. Eu tô te falando que ele vai fazer. Entendeu? Tem certos juízes que eu tenho um relacionamento muito melhor. Mark Goddard, o Jason Herzog. Eu falo pros caras, irmão, ele vai fazer isso. É o teu É o trabalho. melhor árbitro, né? Esse Jason Herzog é o melhor árbitro. Muito bom árbitro. E o Goddard também. Eu acho ele muito bom árbitro. Entendeu? Mas concordo que é uma missão difícil, mas eu já tô dando a planta pro cara, nesse exemplo. Né? Tô dando a planta pro cara. Irmão. Ó, o cara Ele já faz isso, é. O cara vai fazer isso. Por quê? Porque eu te mostro aqui. Se você quiser, eu vou até pedir pro editor aí fazer uma compilação do Nego Juco e vou mostrar, olha só. Você pode assistir 15 segundos? Posso. Assiste aí. Dedada, dedada. Caralho, essa é uma boa, dedada, essa é uma dedada, boa, hein, velho? Dedada, mão na grade. Dedada, mão na grade. Dedada, mão na grade. Eu tô te dando a planta, o cara vai fazer isso. O que você vai fazer? Você vai deixar ele fazer uma vez? Entendeu? Perfeito, perfeito. E aí o cara já entra com isso na cabeça, né? Que o cara já é trapaceiro, já primeira coisa já tira logo, né? O conceito de estratégia. Mas será que o melhor não era fazer isso mesmo? Tipo assim, porque a gente sabe que tem golpe ilegal não, golpe unintencional. Tem. Tem Renato, às vezes você tentar chutar o tudo saco, bem, mas eu concordo. Se ele te dá, se o Nego Juco dá um chute nos culhões do Bochecha, é uma merda. Mas ele não faz isso sempre. Ele não fez isso na luta. O que ele faz toda a luta é lutar com a mão assim e segurar na grade. Dar soco assim e segurar na grade. Isso toda a luta o cara faz, irmão. Não, eu entendi, mas é por isso que eu tô te falando. Eu acho que é meio radical, não tem como você saber quando é e quando não é intencional. Então, pra mim é o seguinte, chutou no saco, olhou na tela, foi realmente chute no saco, tira um ponto já, tá ligado? Tira um ponto. Mesmo que foi intencional, como você vai julgar o que é intencional e o que não é? Esse que é o problema, velho. É. Esse que é o problema, porque, ó, você tava falando disso. Na própria luta contra o Drew Dober deu um chute no cara, pegou no saco, ele tirou um ponto já na primeira, o cara. No mesmo evento, o outro chutou o cara 3 vezes no saco e não deu nada. Perfeito. Entendeu? Então é totalmente subjetivo do que o juiz acha. Obviamente, se um treinador chega lá com um compilado, o cara vai ficar na cara, faz, esse cara é trapaceiro. Primeira coisa que ele fizer, eu vou tirar ponto. Agora, e que tal, velho, tornar as regras o seguinte, mesmo que foi sem querer, você toma ponto. Que eu quero ver. Eu ia falar isso. Eu sem querer dei uma cabeçada. Foda-se. Foda-se. O problema é teu. Foi um erro. Sim. Entendeu? Você tem que ser responsável pelas suas atitudes. Ah, foi sem querer que eu dei uma mordida. Primeiro de tudo, como é que tu morde sem querer? Não existe isso. O cara fez uma tatuagem da mordida. Sim, sim. Sim, sim. O cara fez uma tatuagem da mordida, né? Sim, da mordida. Quer dizer que durou até o outro dia, pelo menos, né, professor? Meu irmão, o cara foi no Tatu Shop, meu irmão. Aqui, ó. Dá pra você fazer? Aqui, caralho, isso foi quando? Não, foi ontem à noite. Caralho, meu irmão. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Mas mesmo essas coisas que o cara fala que é intencional, segurou a grade, já tira um ponto. Que nem o deu um chute no saco, já tira um ponto. Que é tipo assim, o que vai acontecer é o seguinte, no começo, um monte de gente vai começar a tomar ponto, vai se fuder, e daqui a pouco não vai acontecer mais nada disso. Exatamente. Esse é o ponto. Como tudo na vida é adaptável. Os primeiros 2, 3 meses, fudeu. As lutas vão ser tudo -1, -2. Mas depois de 6 meses, 3, 6 meses, meu irmão, isso vai diminuir bastante. Ou então vai acabar as reclamações. Porque nos primeiros 3 meses, não, foi, uma vez só. Foda-se. Foda-se. Eu chutei, ele entrou. Ele entrou e o chute pegou no saco. Foda-se. Você que deu o chute. Ele não fez assim com a pica pra botar o chute. Sim, sim. Entendeu? E vai acabar a reclamação. Ó, meu irmão, não faz. Não faz. Renato, não dá cabeçada, Renato. Você sabe que não pode. Renato, não dá joelhada no esculhão do cara. Não dá chute, tiro de meta. Não vale. Porra.
Agora, deixa eu te falar outra coisa. Eu não sei se você acompanhou de novo. Eu acompanho aqui para poder estar fazendo os vídeos. E teve um vídeo do Jim Miller falando. Ele falou, ó, eu lutei no UFC 100, no UFC 200, né? E no 300. E no 300. E aí ele diz o seguinte, eu tenho simplesmente 40 lutas profissionais no UFC. Eu nunca dei nenhum golpe legal. O cara tem 40 lutas no UFC, um veterano que tá há mais de, sei lá, 15 anos, 20 anos no UFC, e ele prova isso, que não é qualquer um não, é sempre os mesmos. Então vamos mudar, vamos... É o que você tá falando aí, é o Gane. O Gane é direto, já é conhecido por isso aí. O próprio Cigano, ele tomou uma pancada legal. Eu tenho um pior. Não tem ninguém que lute mais sujo com relação à mão aberta que o John Jones. John Jones, perfeito. Porra. Perfeito. É verdade. Muita gente falou isso. Se ele já não aguentou a dedada do Gane, imagina a do John Jones, hein, velho? Eu vi. Entendeu? Então, é isso. Meu irmão, tinha que mudar. Uma dedadinha no olho, meu irmão? Porra, meu brother. E essa é a parte que eu quero falar com você, porque isso aqui já ficou claro, então. Meu irmão, como é que soluciona isso? Tirando ponto, de repente até tirando dinheiro, né? Que nem a multa do peso, porque agora parece que aumentaram também a multa do peso, né, professor? Antigamente era menos, agora já tá 30%, né? Eu não sei. Isso aí depende muito das comissões, Renato. Por exemplo, em Vegas, o máximo que você pode tirar de uma bolsa é 25%. Outras comissões, por exemplo, no Brasil, o Simon Oliveira perdeu 50% da bolsa. Ah, então é por causa da comissão, é diferente de cada estado. E cada estado é diferente, entendeu? Cada país é diferente, cada estado é diferente, entendeu? Entendi. Então, você tem que regular por estado, né, cara? Mas tinha que unificar isso aí, velho. Tinha que entendeu? unificar. Tinha que unificar. No mínimo, o seguinte, ó, no UFC é assim. Perfeito. Primeira infração 20, segunda 30, terceira 50 e assim por diante. Mas aí eu acho que a gente já poderia, porque a gente já fez um podcast debatendo isso e eu concordo, beleza? Primeira infração 20, depois 30, 40, até perder a bolsa toda. E a gente podia fazer a mesma coisa, já que são os mesmos caras que continuam cometendo as mesmas faltas, na primeira tira um ponto, na segunda já tira logo 2. Entendeu? Na outra luta, olha lá, de novo, reincidente, e vamos tirar esses caras do esporte, porque tem um monte de trapaceiro aí, a verdade é essa. Tem um monte de trapaceiro nessa parada. Agora, a gente já falou muito sobre o lado do Ciryl Gane aplicando a dedada no olho, o golpe legal. Só que agora eu queria te perguntar o seguinte, e o Tom Aspinall, que foi a vítima, né, e acabou saindo com a imagem mais manchada do que o Ciryl Gane. Até pra mim, eu achei que ele peidou, Parrumpa, eu achei que dava pra ele lutar. Renato, o que acontece é o seguinte, a gente não tá ali, né, na pele do cara para sentir o que o cara sentiu, né? Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Mas contra fatos, né, não tem como a gente argumentar contra fatos. Tem provas que o olho dele estava fechado. Esse é um fato. Exatamente. Não, mas espera aí, deixa eu só fazer um adendo aqui, porque olha só, quando você falou isso, você falou lá na live, né? Quando eu tava em live, você falou. E eu peguei e usei esse argumento no vídeo. Aí um cara pegou e botou assim, olha o contra-argumento do cara. Ele, beleza. Então, fecha o olho aí e deixa eu enfiar um espeto no seu olho pra ver se não vai machucar. Falei, pô, a comparação tá bem igual, né? Tem muita gente falando, só porque o olho dele tava fechado, não feriu. Mas ajuda e muito, né, Parrupa? Tipo assim, é isso que eu ia complementar. Não significa que a dedada não tenha sido forte, tá? Tudo bem. Eu não sou oculista, né? Eu não sou nenhum médico de olho para saber se uma dedada, mesmo com o olho fechado, pode ter algum dano de visão, pelo menos temporário, que era o caso ali. Mas tudo bem. A gente não está aqui para julgar isso. Só que tem essa foto, o olho está fechado. Outra coisa que me chamou a atenção, Renato, foi o seguinte. Em nenhum momento ele tirou a toalha do olho. Ele não deixou ninguém ver o olho. Não deixou. Mas isso que eu não entendi. O médico não chegou a olhar. Então, teve um momento que o médico tira a toalha, olha e fala: não tem nenhum dano no globo ocular. Aí ele volta a toalha e ali não tira mais a toalha. Isso eu sei porque os gordos lá falaram.
Se quiser me xingar, xinga os gordos primeiro. Porque eu tô só repetindo o que os gordos falaram. Entendeu? Sim. Porque tem esse vídeo. Eu realmente não vi esse vídeo, não lembro. Mas eles falam, tem um vídeo, o cara tira a toalha pra ver. O cara não pode ficar só com a toalha. O médico tem que ir lá ver. Aí ele foi, tirou, viu? Não tem nenhum dano no goleiro. Ele pegou a toalha de novo, não consigo abrir. Entendeu? Então, fatos. Olho fechado. Um fato. Outro fato. Não tirou a toalha. Terceiro fato. Ele saiu menor. Quarto fato. Gane saiu maior. E agora eu acho que muita gente, tá, vai começar a respeitar o Gane um pouquinho mais do que antes dessa luta. Porque o nego tava tirando o Gane pra pangaré. Vai tomar 2 supapos, igual o John Jones, e vai ser finalizado. John Jones é John Jones, irmão. Na verdade é o seguinte, John Jones foi John Jones naquela situação. De repente, hoje em dia, a luta seria diferente. A gente não sabe. Né? Mas o Gane mostrou que, primeiro, aquele round ali era dele. Na minha opinião. Claro. 10-9. Acabou o round ali, antes da dedada no olho. 10-9 pro Gane. Entendeu? Então a luta estava começando a ficar um pouquinho mais... Não estava tão fácil. Já estava com o nariz sangrando. Não chegou nem perto de botar para baixo. Não acertou o Gane. Entendeu? O Gane também é um cara grande, é forte. Então eu acho que o conjunto não está favorecendo ao Aspinall. Mas o Aspinall ainda continua sendo, primeiro, campeão interino. Não sei se é interino agora, né? Não, já é né? linear. Ele é o campeão linear. E ele é um cara bom pra caralho. Entendeu? Então, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos, né? Revanche, você acha que esse ano ainda não, né? Pô, mas esse ano não. Não, esse ano não, porque todos os numerados agora já tem main e co-main event. Então agora deixa eu te falar, você acha que ele ganhou o dinheiro dele? Ganhou, né? Claro. Todo flat, mundo ele já ganha flat? Eu não sei se ele ganha flat, mas o Showman os dois ganharam. Agora... mas no caso do campeão, geralmente é flat, né? Ou não? Não sei, porque tem também ponto de pay-per-view, né? Mas ele deve ganhar também, do mesmo jeito. Isso. Se não tiver... A questão é a seguinte. Não pode ter no contrato dele win money, win bonus. Porque não teve win. No caso do Gane, pode ser que tenha sido, sei lá, 500 mil, vou dar um chute aqui, 500 mil para lutar e mais 1 milhão se for campeão. Entendeu? Mas não teve. Ele só ganha uns 500 mil. Só dizer porque foi no contest. Agora, eu não tinha essa perspectiva, né? Mas eu vi uma perspectiva também no Instagram do sexto round do Verdun, que foi campeão dos pesos pesados e que também já sofreu uma dedada dessa numa luta que tem até o olho. Ele falou o seguinte: se o cara fosse desafiante, ele não poderia ter feito aquilo. Mas como ele é o campeão, ele teria o direito de se resguardar para voltar na próxima luta, sendo que ele já é o campeão mesmo. E o que me parece que faz um pouco de sentido, né? Porque se, por exemplo, se fosse o Ciryl Gane ali e ele saísse da luta, tchau, nunca mais cinturão para ele, certo? Agora, como ainda é o Tom Aspinall, querendo ou não, ele vai ter que defender o cinturão. O Dana White não vai tirar, apesar de que eu acho que deveria tirar o cinturão e botar John Jones e Poatan na Casa Branca. Não tem uma luta maior no peso pesado. Seria a maior luta de peso pesado de muitos e muitos anos, porque foi muito frustrante. Porque a minha opinião foi, o Tom Aspinall fez um cálculo ali, entendeu, Parrumpa? Se tivesse mesmo, se ele fosse o desafiante, ele não tinha parado, Parrumpa, não tinha. Se ele fosse o desafiante, ele não tinha. Não teria nada a perder, exatamente. Agora, como ele era o campeão... Coisa também, Renato, desculpa te interromper. Se ele tivesse uma luta fácil, ele tinha voltado, eu acho. Tinha voltado. Esse é o negócio. Ele pensou, vamos falar, de novo, Moicano, você não sabe. Eu não sei, meu brother, o trabalho da gente aqui é especular. E o que eu acho que pode ter acontecido é isso. O cara viu que a luta tá ligado? Tava ficando uma luta difícil. Aí ele sentiu o olho mesmo, deve ter machucado mesmo, e ele falou, velho, quer saber? Tô com o olho machucado, não vou arriscar. Eu não tô dizendo que o olho não machucou. O que eu tô dizendo é que foi feito um cálculo ali será que vale a pena eu continuar numa luta que eu já tô perdendo, que já tá ficando ruim e que pode ficar ainda pior? E eu acho que ele optou o cálculo... Sem um olho. E outra coisa,
todo mundo falando, todo mundo é muito rápido pra julgar, né, cara? Isso é que a internet é foda. Eu quero saber se a população, os atletas, todo mundo que tá criticando o Aspinall faria diferente. Você, com o teu cinturão, tá? Tomou uma dedada nos olhos, interessa se o olho tava aberto ou tava fechado. E foi nos dois, né? Foi nos dois. O cara cometeu uma infração ilegal ao teu adversário. Você voltaria ou você ficava ali? Não sabe. Numa luta difícil, não Uma sabe. luta difícil. Dana White se mostrou bastante chateado, a gente viu. Agora, de tudo isso que a gente falou, eu fiquei mais chateado ainda com o Dana White, entendeu? Porque o Dana White, na coletiva de imprensa, foi perguntado disso e o repórter perguntou exatamente isso pra ele. Dana White, qual é a diferença de uma dedada no olho intencional e uma não intencional? E ele falou, who the fuck knows? Tá ligado? Ele falou assim, who the fuck knows? Mas aí eu penso o seguinte, eu falei, velho, se tinha alguém que tinha que saber, era o UFC, né? Pra mudar essas regras, pra fazer uma coisa mais justa, entendeu? Eu entendo também o ponto de vista dele dizendo o seguinte, falou, velho, ninguém sabe mesmo, mas e aí? A gente tem que mudar, velho. E depois dessa luta ficou claro... Mas a pergunta, Renato, não foi o que a gente tem que fazer pra mudar isso. O cara perguntou como é que... A pergunta foi respondida, ninguém sabe. Sim, ninguém sabe. Você não pode Tá, mas se ninguém sabe... Você falou isso, pô. É verdade. Quem sabe? Ninguém, velho. Não tem como saber. Só que aí o repórter continuou perguntando ele, mas você acha que o Aspinall tinha que parar de lutar, tinha que continuar lutando? Ele falou, velho, você quer que eu faça o quê? Eu consigo fazer um lutador lutar sem ele querer, velho? Tem como, né? Você forçar um lutador a lutar? Não tem como você forçar um lutador a lutar. Então, perdeu todo mundo. O card de Abu Dhabi perdeu o brilho, mas... Vamos voltar um pouco aí pro card antes da gente falar da luta da Mackenzie também, que foi um co-main event, que teve bastante repercussão. Eu quero falar com você de uma das piores lutas de peso pesado de todos os tempos. Randy Abdulrahman versus Chris Barnett. O que você achou dessa porcaria da Peppa Pig de chocolate e a outra Peppa Pig também? Fala pra nós. Meu irmão, luta ruim, Renato. Velho, ruim. Meu irmão, o cara passou, o cara botou pra baixo, aí o cara rolava igual um barril, assim. Velho. Aí o cara não tem pescoço, né? Tomou um soco, ai. Sim, aí ficou um tempão e tal, não sei o quê. Também tem como medir. Não tem como medir, né? Se o cara tava realmente machucado, não, na minha opinião, o cara tava cansado. A barriga caiu por cima, tu não conseguia nem ler Venom aqui na frente. Cara, uma coisa que eu tava vendo na live, o bicho tava assim encostado e a barriga dele subia e descia. E eu falei o seguinte, um cara normal, ele respira pelo peito. O cara respirava pela barriga, era a barriga subindo e descendo, velho. O cara, velho, gordo igual uma porca, os dois, velho. Uma coisa horrível. Aí, em determinado momento, o cara ficou com a bunda pra fora mesmo. Eu acho o seguinte, Renato, cada um com seu cada um, entendeu? Mas eu acho que hoje em dia, o esporte como tá, tão mainstream, isso aí não tem, cara, não dá pro cara ter aquela forma ali. É peso pesado e tal, mas, meu irmão, tem um limite, cara. O cara tem um limite. Totalmente desleixado com a forma dele, entendeu? Porra, eu acho que, sei lá, cara, eu não concordo com isso não. Foi ruim pro esporte, ver um cara com a bunda de fora. Foi mesmo. Uma barriga, entendeu? Bem assim, sei lá, cara. Sim, e outra coisa, e também mostra o nível. Cara, ele era derrubado muito fácil, porque ele é gordo, né, velho? O cara não tem atleticismo, ele... Cara, foi ridícula. Foi uma luta, velho, sinceramente, foi uma luta ridícula. Ridículo. E a gente subindo um pouco mais no card, essa sim foi uma luta muito boa. Ludovic Klein versus o Matheus Rebeck. O Matheus Rebeck, que é um cara que tá perdendo alguns anos de vida nesse esporte. Esse cara não vai terminar ação, não, velho. Não. As últimas 4 lutas dele, ó, vamos dar uma olhadinha aqui no Tapology, Parrumpa. E simplesmente foi o seguinte, ele tá vindo de 3 derrotas nas últimas 4 lutas, mas foi o Ludovic Klein, que a gente vai falar, o Chris Duncan, que foi uma das melhores lutas aí do ano, o Ourobat, que ele venceu, mas também foi uma porradaria feia, e o Diego Ferreira também, que, pô, perdeu, mas saiu na mão. É um cara que tem muito coração, mas não tem tamanho, né, Parrumpa? É pequeno pra categoria, não é um cara exímio strike, não é um cara exímio de chão, é o famoso brigão, o Rebeck. Ele é um cara perfeito pra você botar no meio do card ali contra um cara bom, né? É. E se você vê, cara, ele,
a pele dele aqui, nessa parte aqui, é tão sensível que abre muito fácil. Entendeu? No primeiro round o cara já começou a sangrar já. Entendeu? Então ele perdeu os 2 primeiros rounds. E o terceiro ele voltou com tudo, meu irmão. Porra. Voltou. Cara, mas isso que eu fiquei puto, velho. Se ele fizesse esse jogo no primeiro, de abafar, velho, ele derrubou bem no terceiro. E ele já tava suado, né, Parrompa? Mas você viu, né, que o cara quebrou o tornozelo ali naquela queda e tal, não sei o quê. Ele até tentou botar, mas é difícil, né, cara? O outro também... É porque é o seguinte, Renato, o primeiro round o Ludovic Klein tava inteiro, o segundo mais inteiro também, o terceiro... Ele bateu tanto no cara que cansou. Aí o outro cresceu, porque esse é o jogo dele. Ele se... Alimenta? Não, ele se... sobressalta, ele aparece nesse caos ali. Porrada pra cá, porrada dali, aí tu não tá acostumado, ele já tá acostumado, sangue pra caralho, tá cansado de jogar a mão dura, ele é muito compacto, então os ganchos dele são muito fortes. Então, meu irmão, a mão pega ele, porra. E foi isso que aconteceu com o Holobai, né? Uma luta, porra, daquela sangrenta pra caralho, os dois com os olhos fechados, o cara quase não conseguia ver, entendeu? Na luta com o Chris Duncan foi mais ou menos a mesma coisa, uma guerra. E eu achei que ele voltou muito rápido para essa luta de agora de Abu Dhabi. Entendeu? Não sei se aconteceu alguma coisa que o Ludovic Klein tinha um adversário original e o cara saiu, ofereceu pro Rebeca, o cara pegou, não sei. Mas eu achei que foi muito rápida essa volta. Até mesmo para cicatrizar isso aqui, né? Mas já que eu gosto, luta da noite, fez o dinheirinho dele. Agora, a pergunta que eu quero te perguntar é o seguinte: ali quebrou o pé dele mesmo, né? Tipo assim, o osso quebrou. Tu acha que quebrou na canela? Não. Acho que foi o tornozelo que torceu ali, assim. Mas você acha que ali ele vai demorar muito tempo pra voltar? Aí depende, né, cara? Eu não sou médico, caralho. Porra, como é que eu vou saber? Não, mas porque você já tá acostumado com lesão, né? Não, mas uma lesão daquela ali pode ter quebrado o tornozelo. Pode ser o ligamento. Ali no comecinho, não sei o exame dele, entendeu? Cara, eu vou te falar o seguinte, o Ludovic Klein é um cara muito bom, strike dele, eu vou te falar, fazia tempo que eu não via uma trocação tão clean, né? Exato. Clean, canhoto, tipo assim, ele deixava... Parecia até que ele não queria nocautear o Matheus Rebeck, essa foi a minha impressão no primeiro round. Ele, já na primeira trocação, na primeira troca franca de golpes, ele, pum, o Rebeck andou pra trás e ele, beleza, calma aí, velho, entendeu? Velho, trocação clean. Agora, que nem você falou, segundo round é a mesma coisa, o terceiro round o Rebeck chegou lá, impressou na grade, colocou, fez a cadeirinha, a perna dele ficou e quebrou. Na hora ali, muita gente não percebeu, né? Mas o Ludovic Klein caiu por baixo e ficou segurando ali um monte de cotovelada. Eu até achei estranho, ele não tentou levantar e no final das contas ele tava com a perna quebrada mesmo. Se o Matheus Rebeck sai, a luta tinha acabado. Mas também ninguém sabia, né? Não tinha como saber, né? Não tinha como saber. Aí o Rebeck tá ali, tá ganhando, tá dando certo, já tomou porrada os 2 primeiros rounds, ele não vai ficar em pé. Não vai. Sem saber. Entendeu? Mas então, foi decisão dividida porque teve um juiz que deu a vitória pro Rebeck. Você viu isso? Cara, a única coisa que eu poderia ver ali teria sido um empate. Vitória do Rebeck é impossível. Ele perdeu. Ele perdeu nitidamente os 2 primeiros rounds. Entendeu? Não. Então deve ter sido, porque aqui tá decision majority. Se fosse, era split, né? O majority, às vezes, é um empate que deram, né? Algum juiz deu um empate. Deu um empate. Perfeito. E... Pois é, não tinha como ele saber. Cara, ele encaixou muitos bons golpes e foi um lutão. Pra mim, realmente, luta da noite. Rebeck é um cara duro, Ludovic Klein também. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar pra voltar aí. Mas é um cara que é bom de assistir. Próxima luta da noite, Nasrat Haqparast. Cara, que nocautaço. O que você tem pra falar? Perfeito o chute, né? Na verdade, é mais a defesa do cara que foi ruim, né? O cara começou, ele foi malandro. Ele foi igual a Valentina fez com a Jessica Ai. Ele deu 2, 3 ali no corpo, depois subiu pra cabeça. Cara, mas pegou, fazia tempo que eu também não vi um nocaute pro cara cair desse jeito. Cara, ele caiu. Mas era esse rapaz que queria lutar com você? É ele? Era ele que queria lutar. Falei, pô, se fosse essa luta aí, agora eu quero, depois dele tá vindo um nocaute desse.
Né? Fazer ele encontrar o Criador agora. Agora tá fácil. Já mandaram o corpo, eu vou mandar a alma dele, ô Parrumpa. E para não machucar muito, vai ser no Mata-Leão, que aí ele vai tranquilinho, velho. Entendeu? Mas não, com certeza essa luta aqui já ficou fora de... Mas vamos ver, né, velho? Vamos Talvez ver o que o UFC não, tem pra... você tá ranqueado. Talvez. Vamos ver o que... Mas vamos não, ver que porque o UFC pensa o seguinte, quem eu posso dar uma oportunidade de entrar no ranking? Não é que a gente quer. Senão a gente já pega o Bobby Green. Sim, com certeza. Perfeito, concordo absolutamente. O UFC pensa dessa maneira. Vamos ver quem tá merecendo, quem tá vindo de derrota, ou então quem tá merecendo entrar no ranking. Vamos botar o Moicano, que vai entrar no top 10. Sim, perfeitamente. Essa luta aí já ficou descartada e vamos ver quem vai ser o próximo aí. Mas por enquanto é isso, estamos sem nem previsão para lutar. Tem essa luta de grappling em São Paulo. Renato, eu vou te dizer um negócio. A gente não sabe quanto tempo ele vai ficar fora. Mas eu tenho... Pode ser que nego te ofereça o Ludovit Klein. Foi o que eu pensei, por isso mesmo que eu perguntei quanto tempo, né, que porque é um cara que tá vindo de várias vitórias. Quer dizer, desculpa. Ele perdeu pro Matheus. Perdeu pro Matheus. Mas antes disso, ele tava vindo de várias vitórias, entendeu? Teve uma luta dessa, uma guerra dessa, quebrou o pé, mesmo assim continuou. De repente, o nego pode ser que te ofereça esse Eu acredito também. Vamos ver o que o UFC tem pra fazer. Não sei se até janeiro também ele vai estar. Exato. Mas o nosso plano é lutar em janeiro, né? Independente do adversário. Nosso plano é lutar em janeiro. Mas agora em novembro, dia 14, oficial, tem uma luta de grappling lá no ACB JJ em São Paulo também. Um cara que era ex-campeão. Depois que eu postei ali aquele post, muita gente me perguntando como é que faz, primeiro, para assistir, e segundo, como é que compra os ingressos. Eu falei, meu irmão, isso aí eu não sei. Eu também não sei, tem que falar com o cara do evento. Também não sei, meu brother. Eu sou cambista? Pergunta pros caras, eu sou cambista, filha da puta? Rapaziada lá de São Paulo, fica atento aí, que qualquer coisa aparece no link aí. Exatamente, o link pirata, né? Azamat Musakanov, porra, vitória fácil sobre o Rakitic. Vamos rápido aqui, porque senão já fica o tempo. Tava esperando dessa forma, não? Eu esperava que fosse ser um nocaute ou um TKO, mas não no primeiro round, assim, dessa maneira. Foi tipo meio que um jab, meio que cruzado, né? Ele não chegou a esticar o braço. Ele foi meio que de encontro ali, e o cara bate duro mesmo, Renato. Porra, o cara é bom. Canhoto, né? Baixinho, né? 1,70 m e pouco pra essa categoria. Categoria de 205, 93 quilos. Alexander Rakitic é um cara que estava vindo de várias derrotas, mas só tinha perdido para ex-campeões, né? E para desafiantes, né? Então ele tinha perdido Blachowicz, na verdade, todos ex-campeões. Ele tinha perdido pro Blachowicz, pro Proracha e pro Ankalaev, né? Só tinha lutado com o topo da categoria e agora entra no topo o Azamat Murzakanov. Não vou perder muito tempo nessa luta que não interessa muito para os brasileiros, mas aí a gente teve o Volkov versus Jailton Almeida. A primeira coisa que eu tenho que perguntar, concordou com a decisão? Sim. Achei que ele perdeu o terceiro round. Perdeu o primeiro e terceiro. Porque, por mais que ele deu a queda, cara, ele não fez absolutamente nada. E por baixo, o outro também não fez nada. Concordo. Mas fez um pouquinho mais do que o cara por cima. Você dá a queda e ficar com a cabeça no peito do cara. Dá a cotovelada aqui, ó. Sim. Isso não existe. Não existe. Entendeu? Perfeito. E o outro tava tentando. Soco de merda, não vai mais nocautear ninguém. Concordo. Mas tava fazendo alguma coisa, tava vivo ali. Palhadinho tinha que ter feito o seguinte. Faltava 30 segundos. Irmão, tá todo mundo cansado. O outro não vai levantar. Então eu já tinha levantado. Tu respira fundo e durante 15 segundos tu dá 15, 10 soco. Mesmo que não pegue. Um vai pegar de raspão, uma cotovelada. Meu irmão, cai morto de cansado. Mas faz alguma merda, porque tu tava perdendo. Verdade. Entendeu? E ele não fez. Agora, de novo... citar também o Verdun, que eu assisti o podcast dele com o Durinho lá no canal do Gilberto Queimaduras, o maior fofoqueiro da internet, e ele tinha falado, meu brother, o Verdun falou, o Volkov é pesado, ele sentiu isso, ele falou, cara, isso foi antes da luta, né, e o Verdun falou, cara, o Volkov é um cara difícil, velho, porque ele é um cara pesado, ele não é um cara fácil, só que o que mais me surpreendeu, além do tamanho, que era claro, era nítido, que
que o Jailton não era do tamanho do Volkov, foi a habilidade dele no chão. Melhorou muito o Volkov no chão. Parece que ele está treinando bastante jiu-jitsu, está competindo também sem kimono, mas raspou ali na malandragem, né, velho? Irmão, se você falar pra mim qual foi a maior surpresa, foi a vitória? Não. A maior surpresa pra mim foi o cara raspar de meia guarda o Malhadinho, irmão. Porra. Meu primeiro round estava indo relativamente fácil. Ele deu uma queda com 5 segundos de luta, até menos 3 segundos. Botou uma queda. Aí ficou controlando, não bateu, tal, não sei o quê. O juiz já falou 3, 4 vezes, quase levanta. O cara vai, bota aquele gancho invertido ali e raspa o cara. Porra. Cara, mas raspou sem força, né? Aquela do jiu-jitsu mesmo, né? Força. Tipo, foi só, caiu por cima. Eu falei, que porra é essa, velho? Tá ligado? E outra não coisa, só isso. ele não se posicionou bem, Renato. Porque se o Volkov se posiciona, faz uma esgrima, ou então só bota a mão no quadril ali, naquele Wizard que a gente faz, low Wizard ali, ele ia machucar. É que ele não conseguiu, ele não soube se posicionar para dar a cotovelada forte. É 12-6, a cotovelada de encontro, porque o Malhadinho estava tentando entrar Tá profunda, né? de meia guarda profunda. Aquilo ali é suicídio. Porque você tá esgrimado com uma mão e tá embaixo da perna com a outra, você tá com a tua cara exposta. E ali é uma cotovelada só. Exatamente, eu concordo também com isso aí. Ele se posicionasse melhor, ia ser uma luta mais difícil ainda pro Malhadinho. Só que o que me impressionou também, além da raspagem, foi, sabe o quê? Reposição de guarda. Não deu as costas hora nenhuma. As horas que ele deu, ele voltou. Ele repôs guarda pra caralho. Botou na meia. Tipo assim, falei, caralho, velho, esse cara não sabia nada de jiu-jitsu e do nada ele... Eu sei que ele tá treinando, né? Tá lá com o pessoal lá em Las Vegas, com o Rony Marques, se eu não me engano. Sim. Mas melhorou demais, né? Só que isso foi ruim pra categoria. O Volkov já perdeu. Aí você vê o seguinte, a Aspinall botou pra baixo, passou e pegou. Exatamente. E o Aspinall não é uma luta fácil, né, velho? O Nico tá tirando o Aspinall pra merda agora. Exatamente. Mas foi isso. Surpresa, o Malhadinho anda várias casas pra trás. Você acha que ele deveria descer pro 205, 93? Então, o Diego me fez essa pergunta lá e eu falei, cara, a gente não tá, né, cara, no camp, eu não tenho, assim, muita informação, a gente não sabe, né, como é o corpo do Malhadinho. Seria uma opção, ou então seria uma opção de pegar um pouquinho mais de massa muscular, entendeu? Mas eu acho que o maior erro não é o peso, Renato. É o jeito que ele luta. Perfeito. Tem que mudar o jeito que ele luta. Ele tem que mudar o jiu-jitsu dele para um jiu-jitsu, sair do jiu-jitsu de grappling e ir para um jiu-jitsu de MMA. Ele tem que entender que jiu-jitsu de MMA, ele é um cara ainda que precisa aprender bastante. Entendeu? E essa adaptação não é fácil e não é rápida. É uma adaptação complicada. Você vê quanto tempo a gente está treinando para você ter o ground and pound que você treina. Perfeitamente. A Bia está treinando há 2 anos para ela fazer o que ela fez. Entendeu? Eu conversei isso com o Bochecha. Bochecha, não espera que você vai chegar lá e vai ser um cara que vai... Porra, é um processo lento. Entendeu? E é diário. Você tem que estar sempre se cansando no ground and pound para você ter confiança que você vai bater e vai cansar. 10, 15 segundos você já recuperou. Por quê? Porque você está fazendo isso todo dia na academia. Tá condicionado, né? Exatamente. Agora, é impressionante você falando isso, porque eu me lembro o seguinte, quando eu cheguei na América Top Team, basicamente eu era um cara do jiu-jitsu que tinha tipo um José Aldo Renan Barão. Não tô falando do nível, mas do estilo, que era, vou ficar em pé, se colocarem para baixo eu faço jiu-jitsu. Porque eu tinha justamente esse medo de tentar derrubar e cansar. Tive que passar anos para poder incorporar no jogo, e hoje em dia eu sei que eu vou... Não vou nem falar que não vou cansar, que da última eu cansei. Mas da maioria das lutas, eu consigo manter o ritmo. Tanto que teve várias lutas que eu derrubei, né? Várias lutas que eu derrubei, voltou pra cima, derrubei de novo. Você tem que estar preparado para fazer esse jogo. E o ground and pound é a mesma coisa. Exatamente. Você tem que estar preparado para bater, não conseguir finalizar. Bater, não conseguir finalizar e progredindo. Isso não leva só tempo de treino, leva tempo de confiança. Você botar na sua cabeça que você consegue. Mental, exatamente. Que você não vai cansar. E na minha opinião, Renato, o MMA hoje em dia, é difícil você separar as valências, né? O jiu-jitsu, tá?
muito bem. O ground and pound precisa do jiu-jitsu, concorda? Sem o cara tá Concordo. ali, muito bem. E o jiu-jitsu precisa do quê? Do wrestling. E o wrestling precisa do strike. Sim. E isso Sim. tudo junto precisa de uma preparação física. Sim. Precisa de um condicionamento. Então tá tudo interligado. É. Você não pode treinar separado. Não. Não, o É. cara fica bom em pé, mas não tem o tempo de entrada. O cara é bom em pé, tem o tempo de entrada, mas não sabe se posicionar. O cara tem o tempo bom em pé, tem o tempo de entrada, sabe se posicionar, mas não sabe bater. Então tudo tá interligado. Entendeu? Perfeitamente. Para a próxima luta, o Marlon Magomedov e Mauro Batista, eu não tenho muita coisa para falar, a não ser que o Mauro Batista fez um bom primeiro round, quase finalizou, não sei como não finalizou, fez uma luta boa, mas sei lá, não sei se foi porque foi 61 quilos, mas foi uma luta meio chata na minha visão. Como é que você viu essa luta? Ali foi script, estava escrito que já ia ser aquilo ali e foi aquilo ali. A única coisa que foi surpresa foi o quê? Foi a joelhada, mais nada foi surpresa. Que pegou e ele deu uma baqueada, mas voltou pro bread and butter dele, que é o wrestling com jiu-jitsu, entendeu? E ganhou tranquilamente os 3 rounds. Perfeitamente. E aí vamos para a última luta, Mackenzie Dern e Virna Jandiroba. Uma polêmica, todo mundo falando que favoreceram a Mackenzie Dern, né? Que a Virna Jandiroba estava ganhando. Na minha visão, a luta estava bem parelha. Quando acabou, eu tive a impressão que a Virna ganhou na live, assim. Eu tive a impressão pelo fato dela ter ficado mais por cima. Mas quando deram para Mackenzie Dern, eu não achei nenhuma surpresa, entendeu? Não achei que foi um roubo, não. Ela realmente foi mais ativa, né, Parrumpa? Renato, primeiro eu vou falar da Mackenzie, depois eu vou falar da Virna, tá? Mackenzie ganhou essa luta com atitude. E um conjunto de decisões certas na carreira. O que eu quero dizer com isso? Você vê a atitude dela na luta, andando para frente. Não interessa se tomava chute, se tomava soco, cotovelada, andando para frente. Isso significa determinação. É o estilo dela, mas mais do que isso. Eu quero muito isso. Nada vai me parar. Eu vou andar para frente, vou jogar a mão, vou tentar entrar inquieto, caralho. Decisões certas. Lá atrás, existe um divisor de águas na vida da Mackenzie. Aquela gordinha que fazia isso aqui, penava para bater o peso. E depois de Rogério Camões, que foi o cara que mudou o corpo da Mackenzie. Na minha opinião, eu vendo de fora, vendo o que aconteceu na vida dela, entendeu? Pode ser que ela e o Megaton entrem aqui e falem, não, você está totalmente errado. E eu vou respeitar. Mas, na minha opinião, o Rogério Camões, vulgo Rogerão, foi o cara que mudou o corpo da Mackenzie e botou ela como uma atleta. Não sei se até hoje ela faz preparação com ela, mas ele fez aquele trabalho de base com ela que foi imprescindível para ela bater o peso bem, para ela estar forte, para ela conseguir ter essas atuações vitoriosas. No meio do caminho, perdeu uma ou outra, né? Perdeu para Jéssica Batistaca, porque era uma garota... Porque também não é só o corpo, também precisa técnica, né? De wrestling e tudo. Mas eu vejo um divisor de águas na vida da Mackenzie e o Rogério Camões. Então, é um conjunto ter trazido de volta o Parillo para ser treinador dela. Eu acho ele é um cara que tem muito a ensinar para ela, melhorar ela. Eu vi no treino aberto lá em Abu Dhabi como ela estava socando bem melhor. Entendeu? Ah, tudo bem, a manopla. É, a manopla. A manopla não revida, a manopla tá ali para você bater, mas o jeito que ela estava batendo foi muito diferente do que eu vi das outras vezes. Então, quando você tem essas decisões corretas, você ajuda o teu sucesso. Fica menos difícil. E outra coisa, durante a luta, irmão, a Virna foi isso aqui, Renato. Ó, dá pra ver? Sim. Não é isso aqui, não. Foi isso aqui, mais ativo que o Malhadinho, por cima. Ela não fez nada por cima. Ela botava a Mackenzie pra baixo e controlava. Mas ela... Parrumpa, eu não sei se eu vou concordar totalmente. Peraí. Ela Bateu um pouquinho, bateu, mas muito pouco. A Mackenzie, revê a luta. A Mackenzie estava ativa o tempo todo por baixo. Bateu por baixo, deu cotovelada, deu soco, tentou raspagem, tentou leg lock, tentou, não deu nada certo, empurrava, levantava.
Entendeu? Sim. Então, ela tava muito ativa por baixo. Buscando a luta, né? Ela Buscando tava a luta. buscando a luta. Buscando a Realmente, luta. isso aí ficou claro. Muito claro. Chegou um Aí, momento da luta... Pode falar. Aí é o seguinte, agora vamos mudar para minha análise com a Virna. Eu não sei se a estratégia dela estava definida na cabeça dela. Eu acredito, vendo de fora, que a estratégia dela seria o quê? Botar a Mackenzie para baixo e amarrar um pouco, parar um pouco a Mackenzie, né? Aí você chega em determinado momento da luta, que ela botava para baixo, ficava ali e tal, isso aqui, dava 2 passos para trás, a Mackenzie levantava. Ela ia botar para baixo de novo. Meu irmão, isso é uma coisa burra. Se você quer que a luta fique embaixo, fique embaixo. Não dá os 2 passos para trás. Porque para você botar para baixo de novo, você vai desperdiçar energia. E de repente lá, quarto, quinto, vai fazer diferença, né? E, na minha opinião, um dos maiores erros, e eu sempre falo isso, eu não gosto de criticar córnea. Porque córnea tem uma linguagem peculiar com os seus atletas. De repente eu vou falar um negócio para você, Renato, que para você vai fazer um puta sentido, mas para o mundo todo não vai fazer sentido nenhum. Aquilo é a maior merda que o Parrompa tá falando. Mas para você, caralho, lembrei, faz sentido. Certo? Ou você conhece teu atleta tanto que você fala uma coisa esperando um resultado. Vou te dar um exemplo do que eu tô acabando de falar. Terceiro round da luta do Pantoja com o Royval, a segunda luta. Foi um round parelho. Eu sabia que a gente tinha ganho o round. O Pantoja foi mais ativo, procurou mais a luta, deu queda. Mas foi um round, em comparação com o primeiro e com o segundo round, foi um round mais parelho. Eu voltei, falei, olha só, a gente perdeu esse round. Tá 2-1. Calma. Vamos voltar lá e ter um round mais tranquilo. A gente precisa desse 4º round para ficar 3-1. Aí no último round ele vai se expor mais, vai ficar mais fácil. Ele entrou no 4º round feito um maluco. Quase matou o cara. Entendeu? Eu falei uma coisa que eu não concordava, mas eu tive que falar aquilo. Por quê? Porque se eu falo que tá 3-0, todo mundo é instintivo. O cara tira o pé. Relaxa, né? O cara tira o pé ou relaxa. E o outro vem com tudo, de repente dá uma merda. Por que eu tô falando tudo isso? Porque o córnea da Virna chegou para ela no intervalo do terceiro pro quarto e me fala: na minha contagem está 3-0. Isso para mim foi um erro. Primeiro porque não é verdade, né? Você fala uma coisa no contrário. Quando você fala isso, o teu treinador principal fala que tá 3-0, você acredita naquilo. Você tá lutando, você não tá vendo a luta de fora. É totalmente diferente quando você tá lá dentro, quando você tá vendo a luta de fora. O teu treinador fala isso, é normal que tu tira o pé um pouquinho. Não de imediato. Mas a luta começou a ficar dura, vou dar uma descansada aqui. Pô, tá 3-0, mesmo que eu perca aí. E de repente até ela pensa, né? Perdi, não tem nada. Agora é 3-2, eu ganhei, né? Entendeu? Aí o que aconteceu? Na minha opinião, tava 2-1. Tá? Pra Virna. Virna. Certo? 4º round, Mackenzie vem forte, ganha. Na minha contagem, 2-2. Tá? O que acontece? Aí chega no último round, uma luta que tá 2-2. Ali é coração. Virna com o olho direito já um pouquinho fechado, Mackenzie também com o olho direito bem machucado e tal. Quem quer mais? Quem é coração? São 5 minutos para fazer história na tua vida. Round vai parelho, Renato. Ali, aquele 4º round ali, tava parelho. Se alguém tava ganhando, era por isso aqui, ó. Seja a Mackenzie ou seja a Virna. Aí, faltando 30 segundos para acabar, um soco, um chute, uma queda, alguma coisa vai definir, vai selar, né, aquele round. A Virna vai e me dá um chute rodado sem distância nenhuma. Mackenzie segura por trás, dá um quedão, um bate-estaca, o público Sim. todo acabou forte. Quem ganhou o round? Perfeito. Mackenzie. Mackenzie. Quem ganhou a luta? Mackenzie.
Entendeu? Então, são decisões erradas que você tem na luta que vão te custar a luta, irmão. Entendeu? Eu acho que a Mackenzie ganhou merecidamente. Tira o chapéu para ela. Entendeu? Porque ela evoluiu bastante. Entendeu? E ganhou 48-47 na minha opinião. Parabéns a ela, ao Megaton, ao Parilo, a todo mundo que treina ela. Porque ela mostrou que ela queria mais. Perfeito, concordo absolutamente. No final das contas, foi mais ativa. Deu pra ver que ela queria mais a luta. A Virna, é o que você falou, controlou por cima, mas a Mackenzie tava querendo mais, velho. Toda hora batendo por baixo, que nem aconteceu com o Volkov, entendeu? Caía por baixo, batendo por baixo. Mas ela conseguiu ser mais ativa que o Volkov, Renato. Assiste a luta. Foi mais ativa que o Volkov. O que eu achei que eu também é o seguinte, que a Virna foi muito mais ativa que o Malhadinho, querendo ou não. Entendeu? Muito Querendo mais ou não. não. Muito mais não. Por pouco. Por cima. Analisa ela por cima da Mackenzie. Conta quantos socos ela deu. Malhadinho deu 5 a luta toda. Tudo bem. Ela deve ter dado 15. Se deu. Pelo menos 5 em cada round, né? Mesmo assim é pouco, né? É pouco. Mesmo assim é pouco. Mas vamos... Já tem quase 1 hora de episódio, aí tem um pouco mais de 1 hora de podcast. Eu queria saber o seguinte, depois de todas essas lutas que a gente falou, essa luta do Tom Aspinall versus o Ciryl Gane ter acabado do jeito que acabou, esse UFC ter acabado do jeito que acabou, deixa a gente mais próximo do John Jones versus o Alex Pereira, você acha? Sim, mas não valendo cinturão. Talvez o cinturão novo que eles estão pensando em criar, o BMF, algo parecido ou não? BMF só tem um, que é o do Max Holloway. Entendeu? Sim, mas eles estavam... estavam... Cara, eu acho que ficou bem mais perto, né? Eu acho que ficou bem mais nítido, que nego quer ver uma luta mais... Entretém. E esse hype todo do Aspinall, de repente não é tudo isso, entendeu? O Gane é um cara melhor do que o nego tá achando. Mas eu acho que agora, cara, nenhum dos dois, né? Vamos supor que seja por um cinturão. O vencedor vai ficar defendendo? John Jones não vai defender. É a última luta dele, se rolar. Poatan tem a chance de defender porque ele é um cara que pode ter que ainda tenha mais lutas na carreira, né? De repente unificar alguma coisa, se for no cinturão, ou então realmente ganhando do John Jones, lutar com a Aspinall, ou, na minha opinião, ganhando do John Jones, acabou. Acabou. Porque vai ser o maior... Impossível, né? De fazer maior do que isso, né? Exatamente. Né? Impossível de fazer mais do que isso, mas vai saber. Se tem um cara que eu não duvido, é o Alex Pereira. Também acho que ficamos mais perto de assistir essa luta aí. Tomara que na Casa Branca para ser um estouro mesmo de vez, mas só o tempo para falar. Eu acho difícil botarem... Primeiro que tem muito tempo até a Casa Branca, mas não vão botar um inglês com um francês na Casa Branca. Isso aí pode esquecer. Sim, e outra coisa que também eu vi o Islam falando, um daguestanês e um espanhol na Casa Branca, difícil. Dificílimo. Tem que ser um americano, né? Querendo ou não. Tem que ter americano. Concordo. E tem que ter money moicano. Isso aí tem que ter. Tem que ter. Isso aí é certo, né? É isso. Isso aí tá nos planos. Muito obrigado, Parrumpa. Deixe suas últimas palavras. Valeu, meus faixas. Aquele abraço. Valeu. Satisfação. Aquele abraço. Valeu, Parrumpa. Valeu, meus amigos.